Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aos nossos estudos preliminares da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que Deus ilumine a todos. Antes de darmos início aos estudos deste encontro, solicitamos a todos: inscrevam-se em nosso canal, cliquem no sininho das notificações para que todos vocês sejam notificados quando postarmos a sequência de nossos estudos. Dê seu like e não se esqueçam de também deixar o seu comentário. Ajudem no crescimento de nosso canal. E dando sequência aos nossos estudos de hoje, voltamos a afirmar que as comunicações obtidas dos espíritos podem ser boas ou más, exatas ou falsas, profundas ou frívolas, tudo de conformidade com a natureza dos espíritos que as transmitem. Os espíritos que dão mostras de sabedoria e de profundos conhecimentos, cultura, bondade, elevação moral, são espíritos adiantados na senda do progresso. Já os que mostram ignorância e maldade ainda são atrasados, mas com o tempo também irão progredir. Os espíritos podem responder apenas sobre aquilo que sabem, de conformidade com o seu adiantamento, e ainda assim, dentro dos limites do que lhes é permitido dizer. Pois há coisas que não podem revelar, de vez que nem tudo é dado ainda ao homem conhecer. Da diversidade de aptidões e de qualidades dos espíritos, decorre que não basta nos dirigirmos a qualquer um para que obtenhamos respostas certas sobre um assunto qualquer. Em relação a muitas coisas, só lhes é possível dar-nos uma opinião pessoal, que tanto pode estar certa quanto errada. Se for prudente, não deixará ele de confessar sua ignorância sobre aquilo que desconhece. Mas, se for frívolo ou mentiroso, responderá a todas as perguntas, pouco se importando com a verdade. Se for orgulhoso, dará sua opinião, como se fosse uma verdade absoluta. Por isso diz João Evangelista: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Mostra a experiência a sabedoria deste conselho. Seria imprudência e leviandade aceitar sem exame tudo aquilo que vem dos espíritos.
é necessário conhecer bem o caráter dos que estão em relação conosco. Pela linguagem se conhece a qualidade dos espíritos. A dos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Transparece sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. Já as dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, quase sempre compensa a nulidade das ideias pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, todo ensino contrário à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, banal ou apenas frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de arrogância ou de presunção é sinal inconteste de inferioridade do espírito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, sua esperteza reduzida. Têm das coisas uma ideia geralmente incompleta ou falsa, e ainda mais, conservam os preconceitos terrenos que muitas vezes tomam como verdades. Por isso, são incapazes de dar opinião em várias questões. Voluntária ou involuntariamente, podem induzir-nos em erro sobre coisas que eles próprios não compreendem. Pelo fato de serem inferiores, os espíritos não são todos maus. Alguns são apenas ignorantes e levianos. Outros são brincalhões, alegres e espirituosos e sabem empregar a sátira fina e mordaz. Ao seu lado, no mundo dos espíritos, como na terra, encontram-se todos os gêneros de perversidade e toda a gradação de superioridade moral e intelectual. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes e instrutivas. As manifestações físicas ou simplesmente materiais são antes obra de espíritos inferiores, vulgarmente chamados espíritos batedores. Assim como entre nós, as provas de força física são executadas por saltimbancos e não por cientistas. Quando entramos em comunicação com os espíritos, devemos estar calmos e concentrados. Nunca perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente transformar
o trabalho num brinquedo ou num pretexto para um divertimento. Se respeitamos os seus despojos mortais, mais ainda devemos respeitar as almas que os animaram. As reuniões frívolas ou sem objetivo sério fogem, assim, a um dever. Os que a compõem esquecem que de um momento para o outro podem passar ao mundo dos espíritos e não ficariam satisfeitos se fossem tratados com desatenção. Há que considerar outro ponto de idêntica importância: é que os espíritos são livres. Só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando os seus afazeres o permitem. Não estão às ordens ou à mercê dos caprichos de quem quer que seja, e ninguém poderá obrigá-los a vir quando não querem ou a revelar aquilo que desejam silenciar. Assim, ninguém poderá garantir que tal espírito há de responder a esta ou aquela pergunta que lhe for feita. Afirmá-lo é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares da doutrina espírita. E só a charlatanice tem princípios infalíveis. Que Deus ilumine a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.